Bom dia a todos, que Jesus possa nos iluminar e nos inspirar na continuidade dos estudos do livro No Mundo Maior, de André Luiz, capítulo 8, no Santuário da Alma. Estamos estudando o caso de Marcelo. Marcelo estava reencarnado e estava bem na situação que ele vinha passando, né? Ele estava se dando bem na situação, apesar de ter débitos no passado, problemas que nós vimos na semana passada. Ele estava tendo um ataque epilético ali, né? Estava tendo, a partir do momento que ele encontrou, que ele viu, ele estava fora do corpo, descansando no sono físico, conversando com André Luiz e Calderaro. Aí apareceu duas figuras, né? Duas pessoas ali, espíritos não conscientes ainda, né? Infelizmente, espíritos trevosos, né? Enfim. E aí, a hora que chegou ali próximo deles, eram inimigos dele, e ele se assustou, voltou para o corpo e teve um ataque epilético. E aí, André Luiz, aí agora começando o nosso aqui, né? O André Luiz fala, né, mas por quê, né? Que aconteceu isso daí, se eles estavam todos conversando, atitudes boas, e a casa dele estava sendo protegida, como nós conversamos no começo do capítulo. Estava com proteção e tal, estava só os dois. Por que só porque apareceu aquelas duas pessoas, ele fez aquilo lá, ele se perdeu totalmente, né? Aí Calderaro pede para ele observar como que estava Calderaro fisicamente falando, né? Marcelo fisicamente falando. Como que ele estava? E aí, primeiramente, André Luiz, ele notou que a luz habitual dos centros endócrinos empalidecera. Agora vamos entrar um pouquinho em assuntos teóricos, vou tentar ser o mais simples possível, mas vamos devagar, depois assistimos de novo a gravação para tentar entender alguma coisa. O sistema endócrino é o sistema em que se libera hormônio para o corpo físico. Basicamente, é ele que regula a vida orgânica nossa, baseado em várias funções, desde crescimento, os hormônios sexuais em si, né? Todas as questões de absorção de glicose ou não, né? Ou a parte digestiva de uma maneira aí a coadjuvante, a parte de regulação de metabolismo, né? Que é os fenômenos, as reações vitais para o corpo. A tireoide, né, ali, ó, as glândulas ali, tem a função de regular várias partes do nosso corpo, né, metabólicas do nosso corpo também. Enfim, então, esse sistema endócrino, ele podemos dizer assim, né, é difícil falar a importância, né, mas ele é extremamente importante e é ele que dá até o nosso quadro de sensações, enfim, né, para o nosso corpo, de emoções no nosso corpo. Querendo, assim, fazer uma analogia aí, né, a gente tem no sistema endócrino, começa na epífise ou hipófise, tanto faz, tá? Epífise André Luiz fala, hipófise é como o pessoal da medicina fala hoje, começa ali no cérebro na hipófise, aí tem a tireoide, presta atenção aqui, ó, em mim, aqui, ó. Hipófise, tireoide, timo, do pâncreas ali, que ali o pâncreas ali, enfim, os órgãos sexuais. Pumba. Vocês se associaram a alguma coisa aqui? O que temos aqui nessas regiões? Plexus, né? Os chamados chakras, né? Coincidência ou não, né? Mas temos nessas regiões os locais de produção de hormônios do corpo. Organizados pela epífise aqui em cima, temos a regulação de vários metabolismos, de várias situações importantíssimas da vida física do corpo.
Tá? Então, ele fala isso, que o centro endócrino empalideceu. Essas produções de hormônios, né, essas locais que produzem essas substâncias importantes que injetam direto no nosso sangue em si, ele empalideceu. Persistindo somente a epífise, que é aqui no cérebro, né? A emitir raios anormais. No encéfalo, no cérebro, o desequilíbrio era completo. Paramos novamente aqui. Cérebro. Temos um outro sistema, que é o sistema nervoso. O sistema nervoso é a parte elétrica do nosso corpo físico. O sistema nervoso, ele é encarregado para, se eu quero mexer esse dedo aqui, ele sai essa vontade do meu cérebro e vem aqui no meu dedo, através dos neurônios, ali, através da energia elétrica, ela vem e faz as minhas vontades. Então, o sistema nervoso, ele é responsável por todo o movimento do nosso corpo físico através de eletricidade mesmo dentro das nossas células. Esse sistema nervoso, ele pode ser ou um sistema que a gente quer, de mexer o dedo, mexer os pés, enfim, e pode ser um sistema automático, como a digestão do nosso corpo. A gente não consegue para de digerir o teu café da manhã. Para de produzir, para de filtrar o sangue pelo rim. A gente não consegue. Então, sistemas automáticos que acontecem tudo sem a gente querer. Então, e quem que manda nisso daí? O cérebro. O cérebro é o chefe do sistema nervoso. E aí vem o negócio interessante. A junção entre sistema nervoso e sistema endócrino, que é o endócrino, é os dos hormônios que a gente conversou, e o nervoso, que o cara central é o cérebro, e o cérebro a gente sabe, né, que é onde comanda tudo o resto. Essa união entre sistema nervoso e sistema endócrino, ela acontece através de um negocinho ali que chama hipotálamo, lá dentro do cérebro. Esse hipotálamo conversa com a epífise e as vontades do cérebro são traduzidas ali no hipotálamo, e aí o corpo, através da epífise, começa a distribuir os hormônios. Então essa conversa acontece ali. E nesse lugar, o hipotálamo é o cara mais importante de uma peça, de uma região do nosso cérebro que chama sistema límbico. É isso? Hã? É isso, né, Mari? Então, ela é responsável pelo nosso sistema límbico. O sistema límbico do ser humano, ele é responsável por coordenar as atividades sociais. Presta atenção, gente, aqui é a nossa conversa aqui, ó. Nessa região, o hipotálamo é o principal, mais importante da região do cérebro, que coordena, de uma região ali do cérebro, que coordena as nossas funções sociais, que possibilitam a manutenção da nossa espécie em vida em sociedade. É ali que coordena o centro das emoções, das memórias, das vontades, dos desejos. Esse sistema límbico. Você sabe aonde que está o hipotálamo e a epífise, né? Se a gente colocar a mão aqui, ó, no meio do olho, aqui no meio, pumba! Lá está a epífise, aqui ó, fundar até lá no meio do cérebro, ali está a epífise, mais ou menos. O hipotálamo está um pouquinho acima. Junto ali, finalizando a coluna, o sistema límbico com o hipotálamo ali de principal coadjuvante, em volta ali daquela base da coluna,
existe esse sistema límbico que coordena as nossas emoções, nossas vontades, nossas tendências. E o que é isso daí? Baseado nos estudos que nós fizemos no comecinho do capítulo. Essa é a região da casa mental, situada no porão, né? Responsável pelas nossas memórias, arquivando os nossos entendimentos e os nossos conhecimentos das vidas passadas. Tá certo? Então, um pouco da nossa matéria física, e esse sistema límbico, os médicos agora que estão conseguindo, estão começando os estudos disso daí, tem muita coisa ainda para avançar. Mas esse estudinho aí é interessante para a gente analisar o que aconteceu com o corpo físico de Marcelo, que o André Luiz passa para a gente aqui. Que essa região ali está toda ligada ao nosso pretérito, né, às nossas encarnações anteriores. Se perdeu alguma coisa, volta a fita lá na gravação, depois. Bom, então, no cérebro, no encéfalo, o desequilíbrio era completo. Das zonas mais altas do cérebro, partiam a luz mental, que, por assim dizer, bombardeavam a colmeia da célula do córtex. Já está tudo energia espalhando, como se fosse a gente juntar dois fios desencapados, né? Que começa aquela monte de faisqueira, né? E vários centros motores, inclusive o da memória, da fala, estavam todos desorganizados e sem resposta. Começou todo o cérebro bater biela, né? Todo desarranjado o negócio. Esses raios anormais penetravam a camada mais profunda do cerebelo, que é a parte de trás do cérebro, né, responsável pelo equilíbrio e tudo mais, perturbando as vias do equilíbrio, destrambelhando a tensão muscular, determinavam estranhas transformações no neurônio e emergiam no sistema nervoso cinzento. O sistema nervoso cinzento é o sistema nervoso responsável pelas nossas para esse movimento aqui na mão aqui, né? Então, por estar no meio do músculo aqui, acaba tendo uma coloração mais cinza, então eles acabam colocando ele como um sistema nervoso cinzento, tá? Anulando as atividades das fibras, dos músculos, né? A vontade do espírito em si. Então, as zonas motoras açoitadas pelas faíscas mentais perdiam a ordem, a disciplina, o autodomínio e, por fim, cedendo energias, né? Despendendo, gastando energias ali naquela situação. Enquanto isso aí corpo físico, né? Enquanto isso, o que o Marcelo Espírito estava? Contorcia-se de angústia, justaposto ao Marcelo Forma. Ou seja, do mesmo jeito que o corpo estava lá, vamos dizer, encolhido ou em pé ali, mexendo, o espírito, o perispírito em si, também estava ali junto, parecendo que no mesmo lugar ali, só que não colado quando a pessoa está acordada, né? Está desperta normalmente, né? Ela estava ali praticamente junto, mas não estava grudado em si. Então, justaposto ao Marcelo Forma, encarcerado na inconsciência orgânica, como o Marcelo estava dormindo, estava tendo a crise, né, em si ali de epilética, então ele estava ali encarcerado, preso na inconsciência orgânica do sono do Marcelo Corpo, vamos dizer assim, preso em convulsões. O Calderaro, André Luiz fala assim, ó, como que a gente pode explicar isso? Porque o André Luiz, o Marcelo agora ele não está sendo vítima ou sendo atacado pelos espíritos. E aí? Como que ele consegue? Por que ele está desse jeito? Ele está só com a gente. Aí o orientador fala, espera um pouquinho aí, começa a aplicar um passe para ele, né? Restaurando o equilíbrio de Marcelo, recomendando, em breve, dominou a desarmonia, envolvendo-lhe o campo mental em emissões de paz, de tranquilidade, enfim. O desastre não
não foi maior, acabou por ali mesmo. Marcelo aquietou, refez a atividade, ele fala assim, né, refez a atividade cerebral como se fosse uma praça, que tem aquele monte de tumulto, de repente acontece um rolo ali, todo mundo se agita, mas depois volta ao normal. Então, voltou tudo, as tarefas, tudo, normalizaram o sistema endócrino, regressou à regularidade, as redes de estímulo restabeleceram os serviços costumeiros, enfim, tudo voltou ao normal ali depois daquele passe de Calderaro em Marcelo. Marcelo, desapontado e abatido, caiu em sono profundo. E Calderaro entendeu conveniente proporcionar-lhe maior repouso. Deixou ele ali e não retirou ele do corpo, não lhe permitindo a retirada em corpo perispiritual nos primeiros minutos de paz que sucederam à forte crise. Deixou ele lá 10, 20 minutos, sei lá, meia hora, sei lá, o tempo ali, dormindo também em espírito, né, em perispírito ali, descansando junto do corpo, para ele dar se refazer, né? Para quem acha muito estranho dormir no plano espiritual, a gente tem lá no nosso lar o caso, né, quando André Luiz também trabalha 12 horas lá, ele vai encontrar a mãe, ele encontra a mãe em sonho. Então, espírito desencarnado também dorme, tá? Aí o Calderaro fala para ele assim, ó, você lembra dos reflexos condicionados de Pavlov? André Luiz lembrou. Resumindo, esse cara aqui, ó, Pavlov, colocou um monte de cachorro num quartinho e tocava uma sirene e dava comida pro cachorro. A comida que eles mais gostavam, ele dava lá. Pumba, tocava a sirene, ele dava comida. Tocava a sirene e dava comida. E aí ele percebeu que com o tempo, quando ele tocava a sirene, o cachorro já babava, já salivava. Por quê? Porque ele sabia que ia vir a comida que ele gostava, que ele queria comer. Então é um reflexo condicionado isso daí. E ele foi o primeiro a perceber essa questão, esse trabalho, e falou que esse reflexo condicionado, ele também acontecia no caso do Marcelo. O caso de Marcelo verifica-se da mesma forma. Em existências passadas, ele errou, ele falhou em diversas situações. E o remorso, que é uma força obrigatória a serviço da lei, o remorso é um negócio que como se fosse um ponto no cérebro que fica arquivado aquele erro e guardado para o resto enquanto não sanar. Então, é uma coisa da lei divina, né? Ele guarda ali para a pessoa aprender, para a pessoa restaurar, se conseguir trabalhar aquilo lá para se fortalecer. Então, guardou-lhe a consciência. Igual uma sentinela vigilante. O remorso ficou lá, ó, tá lá, quietinho, guardadinho, entregando aos seus inimigos nos planos inferiores e conduzindo a colheita dos espinhos que semeara. Da mesma forma como quando ele desencarnou e ele fez as atrocidades quando ele estava encarnado, ele chamou os algozes dele para junto dele por conta do remorso que ele tinha, da mesma forma ele também tinha que resgatar agora todo aquele espinho, toda aquela falha que ele fez com aqueles espíritos. Quando ele desencarnou, no período mais intenso da queda espiritual, foi quando os espíritos pegaram ele e judiou dele. Em consequência desses desvios, perambulou desequilibrado pelo plano espiritual, de alma doente e exposto a esses espíritos. Quando eles encontravam ele, judiava, fazia ele sofrer. Por isso, ele desarranjou os centros perispirituais, enfermando-os por muito tempo, talvez por causa de choques, enfim, por causa de lutas físicas mesmo lá no espiritual, enfim, por conta de grito, enfim, muitas coisas que eles faziam ali, ele prejudicou todo o sistema dele espiritual, o perispírito dele.
Sustentado pelo socorro de um grande instrutor, que ele já falou lá, que ele tinha uma costa quente bruta lá, né, o Marcelo, em que intercedeu por ele, renasceu mais calmo agora para importante serviço de resgate. Mas a cooperação valiosa recebida no plano exterior não podia transformar-lhe o modo visceral de situação íntima. O espírito lá, o top lá, ele podia até ajudar ele. O costa quente dele podia até amparar lá ele. Mas por dentro, ele não conseguia. Era o próprio Marcelo que tinha que se resolver ali. Conservava-se desafogado dos verdugos ali, dos adversários, né? Mas mais para frente vai ter que arrumar também, vai ter que reencarnar com eles, vai ter que ajudar eles a se restabelecerem, aqueles que ele prejudicou na existência. Porém, o organismo perispirítico dele arquivou a lembrança fiel dos atritos experimentados. Por isso que da mesma forma que o cachorro, quando tocava a sirene, eles babavam, quando ele via os algozes dele, ele tinha a reação idêntica ao que ele tinha quando os caras batiam nele, quando davam um choque nele, enfim, faziam ali as atrocidades com ele ali. As zonas motoras de Marcelo, por conta disso, simbolizando a moradia das forças conscientes em sua atualidade de trabalho, constituem uma região perispiritual em convalescência. Olha que interessante, tá? Essas forças motoras, essas energias aí dele, né, do perispírito dele, está recuperando ainda, está em processo igual acontece com as cicatrizes no corpo físico. Ele tem a cicatriz no corpo espiritual. E é isso que faz com que ele trema, que ele tenha aqueles ataques epiléticos lá, quando aproxima. Ao se reaproximar os velhos desafetos, que ainda não, porque como ele ainda não consolidou o equilíbrio integral, sujeita-se aos violentos choques psíquicos com que as emoções se lhes desvairam, afastando-se da necessária harmonia. A mente, o que é a mente? É o espelho da vida, né? Como Emmanuel fala no livro Pensamento e Vida. A mente, sendo a sede do espírito, eu acredito, gente, isso aí é a opinião do Jefferson, né? Eu acredito que como que o espírito quisesse descolar do próprio perispírito. E aquilo causava um choque tão grande na mente, que, como nós dizemos aqui, né, colocar, tipo, como se a gente corta um fio, não sei se vocês já cortaram, pegar a energia que está correndo aqui, cortar o fio no meio com alicate, assim, né, ó, que vai pular a corrente, vai dar aquele choque, né, puf. E era mais ou menos aquilo lá, ele tentava sair aquela faísca, aquele monte de energia desperdiçando. Por quê? Porque espírito em si é uma centelha divina, centelha é o quê? É uma luz, é uma chama ali, né? Então, de alguma forma aquilo ali faiscava na mente ali, né? E desequilibrava toda a parte orgânica dele. Então a mente abandona o leme. O que é o leme? É como se fosse o volante da organização perispirítica. Entendeu? Então, e aí, se a parte inteligente do perispírito tenta abandonar o próprio perispírito, e consequentemente também o corpo físico, né? A reação no corpo físico, porque o perispírito está ligado no corpo, o corpo, o perispírito e a própria mente assume condições loucas, né? Excêntrica, diferente. Dispersa energias que lhes são peculiares em movimentos desordenados. Passam então essas energias a se atritarem e emitir radiações de baixa frequência. Isso aqui, gente, mais para frente não vai entender isso aí. Isso aqui eu entendi muita coisa, energia de baixa frequência, né? Aproximadamente igual a daquele incidia o pensamento alucinado de suas vítimas. Ele recebia, estava acontecendo ali nele o que acontecia nele quando as vítimas iam em cima dele e judiavam dele. Essas emissões destruidoras invadem a matéria do cérebro,
assenhoreiam-se dos centros corticais, da regiãozinha da fala, da audição, região motora, vai pegando o cérebro ali, utilizam, perturbam tudo essas coisas, a sede da memória, da fala, da audição, da sensibilidade, a visão, enfim. E aí temos o grande mal da sintomologia aparatosa, ou seja, nós temos isso aí que você está vendo, resumindo, esse destrambelho todo. Por conta dessas falhas, por conta de tudo dessas reações em cadeia, o resultado é isso aí que você está vendo. Que você estava vendo, né? Porque na hora ele não estava acontecendo. Determinando convulsões nas quais o corpo físico, prostrado, né, cansado, vencido, é como se fosse uma embarcação num mar, no meio da tempestade e sem um motor, sem um leme ali, sem nada, né? Tá ali, conduzido à deriva lá, ao bel prazer. Beleza, gente? Para finalizar aqui, só a última frase aqui, né? As elucidações de Calderaro: enchia-me de respeito pelos fundamentos da vida. André Luiz fala. Compreendi agora a impossibilidade de uma psiquiatria sem a noção do espírito. Mexer na mente sem entender de espírito é buscar causa sem saber buscar o efeito sem saber as causas, né? Porque a causa está sempre no espírito. O destrambelho mental está sempre por conta do governador da mente. E quem que é o governador da mente do corpo? O próprio espírito. Aí ele fala aqui, né? Olha, isso aí me fez lembrar esses tantos estudiosos aí da fisiologia, da psicologia que disputavam, né? Ele coloca Mesmer, Charcot, Pinel, Broca, sei lá, né? O tanto desses caras foram importantes. Quem que são esses caras? Nós não vamos pegar e falar aqui muita coisa aqui, né? Mas resumidamente, antigamente as pessoas usavam choques em hospital psiquiátrico, colocava o cara na mesa deitado e girava as pessoas até a pessoa perder a consciência. Dava um banho de água gelada no louco, né? E essas pessoas aqui, Charcot, Pinel, o próprio Mesmer, né, que era Kardec ali, olhou e foi discípulo, né, gostava das ideias da magnetização dele, enfim. Esses trabalhos dessas pessoas foram importantes porque falavam, gente, isso aí não ajuda, dá choque, bater, jogar água, ficar girando, fazer, enfim, esses tratamentos não resolvem o negócio, né? E eles são à frente do tempo, porque eram motivos de chacota, motivos de brincadeira, porque as pessoas achavam que aquilo ali que resolvia. E ele André Luiz percebia o quanto que a psiquiatria e a psicologia em si, né, todas essas áreas de atuação da mente, é importantíssimo olhar do ponto de vista espiritual, né, que é a raiz de todos os problemas, né, que é a causa de todas as situações ali de destrambelho. Muito obrigado a todos. Semana que vem o João de Jesus finaliza o capítulo 8. Muito obrigado a todos. Muita paz.